Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Guilherme Werner sobre Brain e dados do mercado imobiliário. De Curitiba, Guilherme é sócio-consultor da Brain Inteligência Estratégica. Possui MBA em Planejamento e Gestão de Negócios pela FI Business School e formação em Comunicação Social pela Universidade Positivo. Também é diretor de Inteligência de Mercado da ADM Paraná. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Bom, seja muito bem-vindo, Guilherme Werner, da Brain Inteligência Imobiliária. Prazer te ter aqui no programa. A gente, aqui no Caos Planejado, busca sempre essa interlocução, entre urbanismo, política urbana e também dados do mercado imobiliário para a gente entender o que está acontecendo com a produção habitacional, comercial nas cidades brasileiras. E eu acho que seria legal, Guilherme, dar um panorama para os nossos ouvintes sobre o que é a Brain, porque eu conheci a empresa já faz bastante tempo e, assim, eu não conheço muitas do tamanho, e da relevância que a Brain tem no mercado imobiliário brasileiro, em relação à quantidade de dados e cidades cobertas, pela inteligência de mercado de vocês. Então, apresenta um pouco a empresa para a gente começar esse bate-papo. Legal, Antônio, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui no Caos Planejado. Sou um consumidor aí relativamente assíduo do material de vocês, admiro, e um prazer estar com esse momento aqui debatendo com vocês. Bom, a Brain é uma empresa que nasceu há 23 anos, está caminhando para o seu 24º ano, nasceu como uma empresa de consultoria em Curitiba, oriunda da FI Business School, que é uma faculdade de administração e economia de Curitiba, onde os fundadores da Brain, dos quais restam um conosco aqui, o Marco, meu sócio, eram professores de graduação e pós-graduação dentro da FI, e tocavam projetos de consultoria com empresas júniores ali dentro da própria faculdade, iniciativas de consultoria dentro da Faculdade de Administração e Economia de Curitiba. Já no seu início, e fundaram a Brain para tocar esses projetos, para continuar tocando esses projetos que foram descontinuados pela instituição à época. Fazendo consultorias para grandes empresas locais que não eram do mercado imobiliário necessariamente, Boticário, Volvo, empresas desse porte, consultorias de estratégia. E já no início da Brain, a Brain migrou, vamos dizer assim, para o mercado imobiliário muito por conta de atender, naquele momento, o Sinduscom Paraná. O Marcos, do qual nosso sócio fundador aqui é vice-presidente do Sinduscom até hoje, e já tinha uma atuação no mercado imobiliário. Os demais sócios que foram entrando, inclusive eu também já tinha uma vivência por conta de família no mercado imobiliário, mas eu entrei em 2012, a Brain nasceu em 2003, e a gente começou a trabalhar para o Sinduscom Paraná, fazendo o planejamento estratégico do Sinduscom Paraná. Então, entramos no mercado imobiliário pelo viés da estratégia. E desde então, para resumir um pouco a história, Antônio, a gente pegou ali o boom imobiliário, 2006, 2007, então as grandes empresas começaram a entrar em Curitiba, Rossi, Brookfield, PDG, Tecnisa, Cirela, e começaram a bater no Sinduscom, e a gente já fazia algumas pesquisas pontuais ali para associados do Sinduscom, locais, E essas empresas começaram a ir no Sinduscom e falaram: quem tem o dado da cidade? A gente quer saber o tamanho do mercado de Curitiba, queremos entender o volume de oferta, de preço e tal. E aí a Brain começou a trabalhar para eles, e eles começaram a gostar do trabalho da Brain regionalmente e escalar o nosso trabalho para outros regionais deles. Então a Brain cresceu muito também, concentrada no próprio boom imobiliário, junto às empresas de capital aberto à época que estavam crescendo as suas operações e começaram, via de regra, a fazer projetos pilotos com a Brain em Curitiba, gostar desses projetos e nos escalar, por assim dizer, para outras regionais. Então a gente começou a capitalizar assim, entramos muito em Porto Alegre à época, logo no início da nossa expansão, Santa Catarina, e para resumir hoje, a Brain conta com mais de 120 colaboradores, atuação nacional, estamos em todos os estados do Brasil, fazendo trabalhos recorrentes. A gente monitora, hoje a Brain é um grupo, dentro do grupo tem 3 núcleos, 3 empresas, a Brain Inteligência Estratégica, que é justamente a empresa mãe, a empresa de consultoria, pesquisas, inteligência de mercado.
A gente tem hoje a Brain, que é uma plataforma de monitoramento concorrencial, então a gente monitora o mercado de mais de 360 cidades do país, que representam mais de 60% do PIB. É uma solução tecnológica de monitoramento concorrencial do mercado residencial. Então a Brain hoje é quem detém a maior base de dados do mercado primário residencial do Brasil, né, de lançamentos imobiliários. E a gente tem a TRI, que é The Real Estate Environment, que é uma empresa de inteligência financeira, onde a gente atua também no mercado imobiliário através de viabilidades econômico-financeiras, análise de portfólio de ativos. Aí a gente atua muito em escala de cidade, viu, Antônio, pela TRI, então a gente participa de vários consórcios com, só para nominar um exemplo de parceiro, com o Instituto Urbem, por exemplo, para fazer redefinições de planos diretores, de várias RFPs aí para BNDES, para outros entes, né? E fazemos a conexão com o mercado de capitais pela TRI também, entre o empreendedor e o mercado de capital. Então, hoje a Brain está posicionada dessa forma, mais ou menos 120 colaboradores, atuação em mais de 950 cidades do país, com estudos de mercado, monitorando a oferta recorrente de mais de 360 e fazendo algo como 50, 60 mil pesquisas com consumidores ano. Não, é incrível mesmo a atuação, Guilherme. E vamos nos aprofundar no trabalho da Brain. Mas antes disso, né, eu acho que um tema que eu gosto de cobrir aqui no Caos Planejado também são os caminhos que nos levam ao urbanismo, né? E às vezes são caminhos não convencionais ou meio tortuosos. E eu vi pela tua formação que, assim, não tem a formação em urbanismo, mas já trabalha no mercado imobiliário há muitas décadas, né? E a minha pergunta é um pouco essa, assim, quando tu começou a te interessar por esse tema, né? Como é que tu acabou entrando nesse universo, né? Porque eu já assisti algumas apresentações tuas também, né? Assim, dá para ver que o teu conhecimento já bastante aprofundado na área, né? E fiquei curioso, assim, para ver como foi esse caminho de carreira, até porque tem vários ouvintes aqui do podcast, né, e pessoas que acompanham o Caos Planejado que às vezes pensam assim, pô, né, eu quero trabalhar um pouco mais nessa área, né, um pouco a ver com cidade, e a gente vê que esses caminhos, assim, às vezes não são muito óbvios, né, e são bastante distintos um do outro. Legal, legal. Antônio, vamos lá, né? Então, assim, eu sou publicitário de formação, né? Aqui na Branch tem uma equipe muito multidisciplinar, né? Mas que todos convergem pelo amor pelo mercado imobiliário, pela cidade, pelo urbanismo, enfim, né? Então a gente tem administradores, muitos estatísticos, economista, né? O Fábio, que é nosso CEO, meu sócio, é economista, o Marcos também é comunicólogo. Então, mas todos convergem em algum ponto para o mercado imobiliário. A minha história no mercado imobiliário meu pai atuou no mercado imobiliário por mais de 50 anos em Curitiba, então eu nasci nisso. Tem minha irmã arquiteta, meu pai que atuou no mercado imobiliário em estruturação imobiliária por mais de 50 anos, né? Então vários clientes da Brain me viram nascer do meu pai, clientes da Brain, então isso vem literalmente de berço, né? Ainda que eu também tenha aí um projeto que está em stand-by, né, o mestrado em gestão urbana, comecei ele, mas pausei e pretendo voltar em breve. O Fábio é doutorando em gestão urbana, mestre em gestão urbana, o Marcos também tem uma atuação importante. Então, todos nós acabamos nos convergendo para pensar cidades, porque quando a gente está na ponta da lança falando de mercado imobiliário, ele está dentro de um guarda-chuva maior do que é pensar a cidade, né? Então, aqui dentro a gente tem vários dissidentes ali, por exemplo, da PUC Paraná de Gestão Urbana, que atuam aqui conosco, né, mestres, etc. Então, a gente tem uma equipe, a lógica é uma equipe muito multidisciplinar, mas que converge sempre pensando no mercado imobiliário e também, naturalmente, num olhar mais estratégico, pensando cidade. Muito legal. Gosto muito de ouvir essas histórias. E Guilherme, assim, até hoje, né, eu considero que a gente é meio carente de dados do mercado imobiliário no Brasil comparado com mercados consolidados, né? E eu queria saber se tu teria como aprofundar um pouco mais, né, nessa história da Brain. Eu imagino, assim, que lá em 2006, tu comentou, né, devia ser, assim, oceano azul que chamam, né, assim, o mato alto para entrar nesse mercado. E até porque, assim, até hoje, né, 20 anos depois, eu
assim, tem algumas plataformas que surgiram, né, que oferecem esse tipo de inteligência, mas ainda é algo meio, parece que está crescendo, assim, né? Comenta um pouco sobre isso, assim, como é que era esse início, né, de atuação de vocês, porque aí, né, passo seguinte a gente pode falar em relação à captura de dados e tudo mais. Uhum. Eu concordo contigo, Antônio, que a gente o mercado imobiliário, sobretudo, é mais inerte, né, a cultura da pesquisa. Isso foi por muito tempo. Então, um mercado mais tradicional, um mercado que, pelo risco do investimento colocado versus o retorno, o investimento em estudo de mercado, em inteligência de mercado, ele é muito pequeno se comparado ao volume dispendido de recursos num grande empreendimento imobiliário, por exemplo, né? Mas a gente tem melhorado muito, né? Eu concordo contigo, lá 2020 anos atrás, 15 anos atrás, né? Eu faço 15 de Brain agora, mas o mato era bem mais alto. A cultura da troca do dado era muito mais difícil. As pessoas no incorporador ainda tinham medo de esconder a sua tabela de vendas, né? Medo de mostrar a tabela de vendas, perdão, né? Escondia sua tabela de vendas, seu estoque. E aí é uma cultura que vai se criando muito assim, de migalha em migalha, de que você ter o dado por si só não é o que vai ditar o sucesso ou o insucesso do teu negócio. Mas e isso a gente tenta vender como missão de empresa aqui, mas sim a estratégia que você agrega ao dado, né? Então a gente não, inclusive como posicionamento de empresa, a gente não fala Brain pesquisa, Brain, né? A Brain faz, dentre outras coisas, também pesquisa, mas a Brain é uma empresa de inteligência estratégica, inteligência de mercado, né? Que é um guarda-chuva mais amplo. Então há uma confusão mental em boa parcela do mercado em diferenciar o que é pesquisa de mercado do que é inteligência de mercado. O incorporador, quando está tirando o leite de pedra do CRM dele, entendendo bem o funil de vendas dele, falando no pós-ocupação de uma obra entregue com o cliente dele, ele está se apropriando da inteligência de mercado. Quando ele senta com um imobiliarista na frente dele para saber como que estão as vendas daquele bairro, ele está se apropriando de artifício de inteligência de mercado. Mas muitos ainda têm uma visão míope e restrita de que inteligência de mercado se restringe a uma pesquisa, né? Então, por isso que a gente se posiciona como uma empresa de inteligência, porque, dentre outras coisas, nós também fazemos pesquisa. Nós fazemos estudos de vocação, ouvimos clientes, ouvimos mercado. E isso, ao longo dos últimos ciclos imobiliários, acho que a governança corporativa das empresas do setor imobiliário aumentou muito. Se a gente pegar a crise há 10 anos atrás, as empresas estavam inchadas, inoperantes, a gente não tinha o advento da lei dos extratos, as empresas não tinham uma governança, as empresas do mercado imobiliário não acessavam ainda o mercado de capitais a contento, né? Então a gente passou por um amadurecimento de governança corporativa nas empresas do mercado imobiliário, que esse amadurecimento, entre outros aspectos, né, também passa por maior aprendizado e maior aculturamento da inteligência de mercado dentro das suas empresas, né? Hoje, assim, acho que a gente está longe, se comparado a outras indústrias, longe do que é um mundo ideal em termos de cultura de dado, né? Mas é inequívoco falar que a gente, nos últimos 2 ciclos imobiliários, nos últimos 10 anos, a gente melhorou muito o acesso à troca de dados, a tomada de decisão pautada em estratégia e estratégia pautada em dados, do que a gente estava lá 10 anos atrás. Não, muito legal. E aí, então, e agora, né? Como, assim, quais são os principais dados, né? Ou da onde vem a inteligência de mercado analisada pela Brain, né? E como que é feita, assim, eu vou chamar aqui de captura de dados, né? Mas, assim, imagino que tenha várias fontes de informação que vocês usam para poder entregar, digamos assim, né? Um diagnóstico para um cliente, né? Fala um pouco sobre esse processo de vocês. Boa. Então, primeira questão, a gente não está tendo um posicionamento aqui, a gente acredita, não tem o certo e errado, porque a gente acredita em termos de metodologia. Tem outras empresas que acreditam numa forma. A gente não acredita que uma única metodologia de inteligência ou de pesquisa vai responder toda e qualquer dor daquele empreendedor, ou daquele contratante, ou daquela associação, independente do tipo do negócio, ou independente da fase que esse negócio esteja, né? Então,
Com o advento da IA, muitos nos perguntam também, a gente tem investido robustamente em inteligência artificial nos nossos processos, sobretudo, né, nos nossos processos, mas ainda é difícil cravar o futuro, naturalmente, nem quero isso, mas ainda é difícil imaginar que esse processo de inteligência artificial vai substituir o nível artesanal do mercado imobiliário. Acho que vai substituir vários meios, vai facilitar muito chegar a algumas respostas. Então, por que eu estou falando isso? Porque a captura de dados, vamos falar assim, né? Veja, a gente monitora mais de 20 mil empreendimentos mês. É muita coisa. A gente tem um batalhão de pessoas aqui dentro que vivem para isso, né? Mas de nada adianta eu ter o dado e saber que aquele bairro tem 1.000 unidades em estoque de um padrão X ou de um preço Y, de uma metragem Z, se eu não souber o que fazer com isso. Então, o desafio, e o que a IA tem ajudado naturalmente é esse processo de captura, né? Mas o desafio ainda é de como a gente consegue transformar o dado, refinar esse dado, né? Ser uma refinaria aqui, e transformar esse dado em esse petróleo refinado, realmente colocar lá na ponta como combustível para a operação, né? Então, a gente captura muito os dados de oferta. Isso é a mensuração dos níveis de lançamentos, de vendas, de estoque, de evolução de preços, de perfil de produtos, né? Como que está a produção de HIS em alguma cidade, né? Quando a gente está falando aqui de tema de cidade, esse é um tema que eu particularmente gosto muito e tenho me engajado bastante. Mas a gente também vê na outra ponta os níveis de demanda. Então, a gente tem aqui indicadores de intenção de compra. Hoje, um grande indicador nacional é qual o volume das famílias brasileiras que desejam comprar um imóvel, o que elas querem comprar, por que elas querem comprar. Então, a gente faz isso em escala nacional, trimestralmente, pro bono, vamos dizer assim, né? E a gente faz todo dia milhares para empresas, que estou lançando um produto na região X da cidade Y, Minha Casa Minha Vida. Eu quero testar o que esse consumidor lá está esperando, se ele gosta da minha planta, da minha fachada, da minha área comum, ou por que ele está querendo comprar. Estou fazendo um produto de luxo, segunda moradia. Vamos entender quais são os motivadores, o que a região desperta o interesse desse cara. Então, a gente faz muita pesquisa qualitativa, e a qualitativa, são pesquisas em profundidade. Então, para o mercado de luxo, é a mais usada, né? E pesquisas quantitativas que tendem a dimensionar o tamanho de demanda, muito utilizada para o segmento de loteamentos, muito utilizada para o segmento econômico, né? Então, isso pelo aspecto da demanda. E pelo aspecto da oferta, a gente tem rotineiramente os monitoramentos, que inclusive, de forma condensada, munem lá um indicador nacional, que a gente faz há 10 anos para a CEBIC, né, que é o indicador de oferta, né? Então, há 10 anos o Brasil não sabia, Anthony, por exemplo, numa metodologia única, qual era o tamanho do mercado residencial primário do Brasil. O que é primário? Aquele mercado que ainda tem unidade direta do desenvolvedor, né? Se pegasse um gringo aqui, falando quantas unidades se vendem de apartamentos no Brasil, né? Hoje nós temos um indicador que há 10 anos existe, em 221 municípios, que a gente faz com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde a gente unificou metodologia, para vocês terem noção, há 11 anos atrás agora, existiam mais de 4 definições distintas de estoque. O que é estoque? É o estoque primário, que está na planta, é o estoque pronto, numa região era depois de 36 meses, aquela região, aquele sindicato local entendia que aquilo não era mais estoque. Então, o primeiro trabalho que foi feito lá atrás foi feita uma unificação metodológica. O que é o padrão standard, o que é o padrão super luxo, o que é padrão luxo, o que é estoque, como que se calcula a velocidade de vendas, o que é uma disponibilidade sobre oferta. Então, foi feita uma unificação metodológica e há 10 anos hoje existe que o Brasil está vendendo X bilhões de reais, que o Brasil está lançando X bilhões de reais de apartamento, que o Brasil lança X mil unidades, que Minha Casa Minha Vida hoje representa 50% do mercado residencial do Brasil, né? Então, tudo isso vem dos indicadores de oferta. Então, via de regra, a gente se pauta tanto em indicadores de demanda quanto em indicadores de oferta. Não, legal, né? E incrível saber que vocês fizeram esse trabalho nos últimos anos. Isso me gera uma dúvida, né? Assim, pelo lado da oferta, eu acho que tem esse desafio metodológico e até certo ponto, até assim, braçal, né? De acompanhar os empreendimentos, de coletar os dados, informação e unificar as bases e tudo mais. Mas parece um trabalho, diria, mais, digamos, preto no branco, né? O imóvel está lá ou não está, o terreno está lá ou não está, né? O potencial construtivo existe ou não, né?
Uhum. No lado da demanda, parece uma coisa um pouco mais, assim, qualitativa, né? Isso, por isso que a gente acredita que a conjunção de metodologias é o caminho ideal, não tem um modelo único. Ah, não adianta Sim, só tem 49% dos brasileiros que querem comprar imóvel se eu não sei o que motiva esse cara, o que leva, o que... Então, por isso que a gente se apropria muito, por isso que a gente fala que é inteligência de mercado, porque eu vou ter que me apropriar de dados sim. de tendências, de desk research, de demografia, de macroeconomia e de aspectos qualitativos por hora. É isso que eu ia te perguntar, né? Em termos macro, né, macroeconômicos, né, eu vejo, por exemplo, renda da população, né, taxa de juros, né, que influencia Uhum. muito os ciclos de venda do mercado imobiliário, demografia, que você comentou, né, puxa, a gente vê que daqui a 15 anos o Brasil, né, pelo menos pelo Vai ter mais IBGE, morte do que para nascimento. de crescer, né? Vai ter mais morte do que nascimento. É isso aí. E eu imagino que em várias cidades isso já esteja acontecendo, né? Tem alguma, assim, você falou, né, pô, são vários fatores e tudo mais, né, mas tem algum desses fatores que ou vocês acompanham mais de perto, ou que gera uma preocupação maior no mercado imobiliário, né? Quais são os indicadores-chave, digamos assim, que Perfeito. orientam o lado da demanda? Perfeito. É claro que assim, a demografia ela dita tendências a longo prazo, né? Mas a demografia não muda todo dia, né? Então não é um indicador diário, vamos falar assim, né? Mas a gente sabe que metade das capitais brasileiras estão perdendo população. Porto Alegre, lá, por exemplo, está perdendo população. Salvador está perdendo população. Aí outras metades estão dando de lado. Curitiba cresceu 17, 20 mil habitantes entre um censo e outro, que é a mesma coisa que nada. A gente sabe do envelhecimento, o IBGE reduziu a expectativa dessa virada de chave entre mais mortes do nascimento, então tendências de envelhecimento. A gente sabe o aumento expressivo nas taxas de locação no Brasil, né? Isso vem por aculturamento, isso vem por baixa produção imobiliária para a população de menor renda. Aí a gente vai cruzando, né? A grande questão, né, Antônio, como uma consultoria de inteligência de mercado, é como a gente cruza a demografia, como cruza aspectos quantitativos de demanda, aspectos qualitativos de demanda para uma tomada de decisão. Afunilar todo esse turbilhão, esse canhão de dados que nascem todo dia para alguma estratégia de produto imobiliário, para uma cidade ou para algo do tipo, né? Algo que é bem importante, né? Você vê um dado que tem me alarmado. Se a gente pegar os 10 principais mercados brasileiros, as 10 principais capitais, então tá São Paulo, Rio, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Floripa, Recife, Fortaleza, Salvador, etc. E passar uma régua na produção vertical, apartamentos dessas cidades, passar uma régua no ticket médio. Pelas taxas de juro hoje cobradas no financiamento imobiliário, 9,8% da população dessas cidades que pode financiar esse ticket médio. 9,8%. Em algumas cidades bem menos. Se for para Floripa é menos de 5. Se for para BH, 5,5. Se for para Curitiba é uns 8,5. Se for para São Paulo é quase 13. Então, assim, a produção imobiliária brasileira hoje, claro, olhando a capacidade máxima financiável. Vamos pensar aqui, o cara tem um bem para se desfazer, tem uma poupança, né? Na capacidade máxima financiável de um imóvel na planta, a produção imobiliária brasileira hoje está destinada a 9,8% de quem reside nas capitais. Então, não é loucura a gente pensar pelo achatamento da renda e a elevação dos custos inequívocos, essa elevação de custos não decorre. Eu sempre falo assim, eu nunca vi um incorporador falando eu quero vender menos. Então, se ele pudesse vender mais para mais gente, ele venderia, né? Ao mesmo tempo, ele quer ganhar dinheiro, é por óbvio. Então, o equilíbrio entre esse affordability da população, acho que é uma grande preocupação que eu tenho. Não é loucura a gente pensar que a gente vai estar produzindo imóvel para 5% da população nos próximos anos, né? Porque a renda não está acompanhando, né? Então, estava com uma grande empresa ontem de Porto Alegre, inclusive, num call no final do dia, que a gente estava discutindo. Então, mas eu para colocar um produto nesta região aqui, eu vou ter que fazer uns 60 metros e o cara vai ter que ter uma renda de, sei lá, 25 mil reais. E o cara que tem uma renda de 25 mil reais não quer uns 60 metros naquela região. E quem quer uns 60 metros naquela região não tem 25 mil reais. Então, essa engrenagem a gente tenta se dedicar muito a entender, né? O desbalanceamento entre o que a população quer e o que o mercado consegue oferecer
em cenários de instabilidade econômica, de taxa de juros alta, se desbalanceia ainda mais. Então, o nosso papel aqui como Brain é juntar todas essas peças e tentar montar alguma engrenagem, entender alguma lacuna de oferta para uma demanda reprimida, para que o empreendedor consiga mitigar seu risco. Fazer estudo de mercado, se apropriar de mercado, não significa dizer que o negócio vai dar certo, e não fazer não significa dizer que o negócio vai dar errado. A gente está mitigando, o papel é mitigar risco mercadológico. Né? E acho que um dos grandes riscos hoje, só entrando nesse horizonte, é esse desbalanceamento entre a produção imobiliária e a renda da população. Uma mensagem rápida dos apoiadores institucionais que ajudam o Caos Planejado e esse programa a ficarem no ar. Este episódio conta com o apoio da OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário em parcerias com governos, investidores e desenvolvedores. E também 01 Arquitetos, um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. Projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura. Eu queria te perguntar sobre o uso, enfim, o trabalho da Brain, eventualmente, junto ao poder público, né? Porque você tocou num ponto importante, né? Fascinante, né? E alarmante também. E eu vou querer entrar em algumas discussões, vou dizer assim, mais correntes do mercado imobiliário atual. Mas antes disso, eu queria te perguntar sobre o uso, enfim, o trabalho da Brain, eventualmente, junto ao poder público, né? Porque você tocou num ponto importante, né? Bom, a questão de affordability, né? Ou acessibilidade habitacional, que é um tema que a gente cobre com frequência aqui no Caos Planejado, e eu acho que é um objetivo de política urbana em todo o Brasil, hoje, né? No caso, eu acho que tem interesses distintos, né? O poder público quer que seja mais acessível, e o mercado imobiliário talvez nem sempre. Não sei, porque ou intrinsecamente o poder público não pensa nisso, né? Pode ser também. Mas a legislação urbana torna inacessível. Isso existe em várias cidades. É possível também. Né? E a minha dúvida é a seguinte, porque eu conheço algumas cidades, né? Até Buenos Aires é um case interessante, em que o próprio poder público tem os dados de inteligência urbana, né? Eles têm os relatórios que eles chamam de dinâmica urbana, que tem ali, olha, por bairro, quantas unidades são lançadas, qual que é o preço médio, qual que é o preço de aluguel, qual que é o preço de aluguel comercial, né? Porque isso direciona a própria política urbana, né? Puxa, por que esse bairro tá muito caro? Por que está excessivamente desvalorizado? Será que tem alguma coisa errada acontecendo com aquela região, né? E orienta a tomada de decisão do poder público. E isso, no Brasil, é raríssimo, né? Eu vejo um descolamento muito grande, né? Entre as ações do poder público e a realidade, digamos assim, de preços, né? Da cidade. Vocês já fizeram algum trabalho junto com alguma prefeitura, né? Vocês veem algum direcionamento de política pública orientado por esses dados de mercado? Eu acho que isso, alguns entes públicos têm se provocado, a gente tem provocado, né? Um grande meio que o mercado imobiliário tem atuado dessa forma, que a Brain consegue contribuir através das associações setoriais, né? Então, hoje a gente já tem CEPIC, Abrainc, Secoves, ADM, Sinduscom, né? Fazendo os grandes números da cidade, né? E isso normalmente é usado como argumento do setor privado ou como diagnóstico do setor privado para o entendimento da produção imobiliária e de alguns gargalos daquela cidade. Estou aqui em Curitiba hoje, vou usar como um bom curitiboca aqui o exemplo da minha cidade, né? Curitiba tem uma produção de habitação de interesse social muito aquém do seu potencial e muito defasada. É um grande problema a ser resolvido na cidade, é o enquadramento hoje de unidades de Minha Casa Minha Vida. Né? Você tem uma Coab que atua naturalmente, né? Mas o mercado conseguir atuar dentro do Minha Casa Minha Vida com plantão de vendas na rua. Né? As associações locais se juntaram há um tempo atrás, e nós estamos no momento hoje em Curitiba de revisão de plano diretor, então é um momento muito oportuno, mas as entidades se juntaram, a Brain conseguiu contribuir com elas, foi contratada, né? Somos contratados, para entender justamente todo esse déficit e o quanto isso causa um problema, no final do dia, social para a cidade.
e o quanto o mercado imobiliário poderia ajudar a estancar esse problema social. E o quanto isso se reverteria para a prefeitura. Então, a gente levou, né, hoje tem aqui o G11, que é um grupo de 11 entidades do setor, então a gente municiou, por exemplo, esse G11, há um tempo atrás, com todo o potencial que Curitiba teria para HIS. Então, a gente se apropriou de dados de déficit habitacional que já existem, a gente viu o crescimento demográfico previsto dentro das faixas de renda do programa, a gente vê, por exemplo, que mais de 70% da população de Curitiba, que é uma cidade rica, se comparada a outras cidades, né, irmãs, por assim dizer, só tem renda para comprar imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida, e hoje 5% da produção imobiliária de Curitiba é Minha Casa Minha Vida, né? A gente foi fazendo o amplo diagnóstico, a gente viu, inclusive, o impacto financeiro que isso teria aos cofres da prefeitura. Né? O quanto essa produção imobiliária poderia gerar em TBI, que é um dado que você falou, Buenos Aires existe, lá fora existe, a gente não consegue saber os dados, não temos os dados agregados nas grandes cidades brasileiras do quanto se recolhe em TBI, em qual volume de unidades, em qual produto, isso seria a inteligência de mercado, né? Os dados de PTU aberto, enfim. Mas quanto isso geraria em PTU, em TBI, em SS, em geração de emprego, né? Hoje existem cálculos de a cada 1 milhão colocado num canteiro de obras, geraria-se 18 empregos diretos, mais de 20 diretos. Então, há um salário médio da construção civil, qual que teria um impacto econômico. A gente fez um grande estudo econômico para levar para esse ente público. Fizemos aqui, fizemos Manaus, fizemos Itajaí recentemente, tem o Instituto Mais Itajaí, que é uma UCIP criada lá por várias empresas de Itajaí, onde eles têm entregues à prefeitura vários projetos estratégicos, desde de redefinição de malha urbana, projetos aí de contorno, viário, etc. E um dos projetos era a criação de uma política de habitação e interesse social para a cidade de Itajaí, que o litoral catarinense não existe esse tipo de produção, que é um grande problema, Curitiba aí. Então, a gente tem atuado dessa forma, via as associações setoriais que estão engajadas também, Antônio, em pensar o bem da cidade. Por vezes a sociedade tem uma visão míope e eu falo com o incorporador todo dia, o dia inteiro, do pequeno ao gigante de capital aberto, em todos os estados do Brasil, e posso falar de modo empírico aqui quase, mas com muita propriedade, de que a grande parcela deles também pensam no bem-estar das cidades. A grande parcela, né? E esse bem-estar das cidades, por vezes, está descompassado naturalmente com que ele ganha dinheiro. E aí ele também pensa em ganhar dinheiro, naturalmente. A empresa tem que ser sustentável financeiramente, né? Mas, por exemplo, usando o caso de Curitiba, não tem produção de habitação e interesse social, não é porque as empresas não querem fazer. Se as empresas pudessem fazer como em São Paulo se faz, como no Rio se faz, as empresas estariam fazendo. Várias empresas curitibanas que produzem unidades Minha Casa Minha Vida em outras regiões que não em Curitiba. Eles têm sede em Curitiba e está voando em Ponta Grossa, em Joinville, né? Em cidades que se encaixam. Então, a gente tem, eu tenho visto o movimento dos entes públicos, então, políticas de retrofit, a gente fez vários estudos para retrofit, movimentação importante agora lá em Belo Horizonte, por exemplo, né? Em Curitiba também, agora tem movimento de retorno ao centro, muito pautado pelo retrofit, várias empresas pensando nisso, algumas empresas já fazendo. Então, a gente tem ajudado aí, via associações de classe, e os entes públicos também, às vezes, nos acessando direto. Então, um IPUC, por exemplo, para usar os entes de Curitiba, nos acessando, e a gente tendo trocas, para ajudar a criar realmente essa cultura do dado e tornar de forma mais equilibrada a atuação do poder público, do setor privado, remando para o bem da cidade e todo mundo junto. Não, muito legal. É bom saber que isso está avançando também no Brasil. Guilherme, queria fazer um questionamento que é uma provocação também, que é como que construtores, empreendedores, né, podem fugir do que eu vou chamar aqui de uma inércia a partir dos dados de mercado imobiliário, né? E o que eu quero dizer com isso? Para fazer um prédio, né, dependendo do caso, tem um ciclo aí de, sei lá, 6 anos, né? Assim, entre comprar um terreno, aprovar o projeto, né, vender e tal, e verificar o sucesso ou não, né? É um ciclo muito longo, né? E como tu dissesse, né, muitos incorporadores, eles se baseiam tanto na experiência passada,
como nos dados aí de mercado, né? E às vezes até digamos assim, as recomendações de corretores e coisas assim, né? E tem muitos casos que eu vejo que assim, eu vou lançar um empreendimento e, puxa, mas tem que ter vaga de garagem, não pode ter comércio no térreo, né? Tem que ter um muro na frente, né? E assim, são produtos imobiliários muito, eu vou chamar aqui de pasteurizados, né? Assim, que se repetem Commodity. Como commodity no país inteiro, né? A gente vai assim, de Porto Alegre a Recife, né? A gente vê os edifícios são parecidos, né? E, e a gente parece que a gente vai carregando esse tipo de empreendimento durante muitas décadas, e como um empreendimento de risco, ninguém quer sair né, desse modelinho, né? E aí, bom, se deu certo, entre aspas, né, 10 anos atrás, eu vou continuar fazendo, e é o que os dados estão me dizendo que eu tenho que fazer, né? E aí, eu vou usar um outro exemplo, né, que eu acho que é o outro lado da moeda, que é o exemplo de atuar em áreas centrais, né? Eu vou pegar o exemplo aqui de Porto Alegre. Guilherme, eu quero fazer um retrofit residencial em Porto Alegre. Tá, mas qual que é o preço de lançamento, né? Qual que é o benchmark de mercado para o aluguel de um edifício novo no centro histórico de Porto Alegre? Bom, não existe, né? E não existe, ninguém nunca fez, então não vou fazer, porque não tem nenhum dado que me indica que isso vai dar certo, né? E aí todo mundo acaba fugindo daquele tipo de empreendimento, né? Daquela empreitada. Então, como que a gente usa os dados de uma forma inteligente para tomar decisão, mas como também a gente não cai numa armadilha, digamos assim, dos dados, né? Não sei se tu entendeu muito a minha provocação aqui. Sim. Perfeito, Proconi. Até por isso que o mercado imobiliário é um mercado de efeito manada, né? Então alguém vai lá, lançou um estúdio no centro, todo mundo vai lá e lança um estúdio no centro. Alguém vai lá e faz um senior living, um monte de gente quer fazer senior living. Alguém vai lá, faz piscina com onda. Agora eu brinco, haja surfista milionário no Brasil para surfar tanta piscina com onda. E aí, sucessivamente, né? Então, a gente vive um mercado de efeito manada. Porque é mais fácil a gente replicar do que trazer um ineditismo. Né? Isso em qualquer mercado, eu acredito. E aí, por isso a importância de a gente não ser imutável metodologicamente. De a gente não cravar em pedra. A inteligência de mercado ela tem que ser fluida. Né? Então, eu vou fazer um retrofit na região, não tem nenhum retrofit. Então, eu não sei quanto ele precifica. Eu não tenho base comparativa de oferta. Né? Eu tenho que combinar com os russos agora. Eu tenho que ir lá e entender se tem gente predisposta a comprar. Então, aí, pesquisa qualitativa é o melhor dos mundos. A gente fica antes do nosso papo aqui, eu estava com um incorporador de alto padrão que está pensando em fazer agora uma linha horizontal. Ele atua em prédios, né, em apartamentos, com um método construtivo off-site, casa de 2,5 milhões. Falei, cara, será que este público nesta cidade, nessa região, topa morar num produto de steel frame, onde a cultura do tijolo sempre prevaleceu? A gente tem steel frame? Pô, incorporador, temos uma iniciativa ali que eu sei, muito pequena, incipiente. Tem outro cara que está lançando agora, mais 20 casas ali, 30 casas a colar. Mas você quer fazer bastante, quer criar uma linha de produto para isso, né? A gente não tem base comparativa nesse ticket, né? Então a gente tem que ouvir o mercado. Né? Vou usar um exemplo, já consolidado, enfim, já de conhecimento. A tenda Crioléia, né? Casas de wood frame econômicas, né? Para atender a população do Minha Casa Minha Vida. Tem desafios operacionais importantes, tal, mas é um modelo de negócio inovador para esse segmento. A gente fez vários grupos focais com o público do Minha Casa Minha Vida. Puta, porque a cultura do tijolo prevalece. Imagina se esse cara do Minha Casa Minha Vida falar, vou morar numa casa de madeira, né? Então a gente foi testar algo novo com esse público. Não existia para esse público um modelo lá atrás, há 4, 5, 6 anos, não lembro agora, de casas em wood frame para essa população. Hoje a gente já tem outras casas, métodos construtivos off-site para essa população, né? Então a gente foi ouvir a população. Ó, você toparia
Ah, mas é madeira? Não, então, o método construtivo é esse, é assim, assim, assado, passa o vídeo lá e explica. E olha que legal, você não precisa mais esperar 24 meses para receber a casa. Você vai poder sair do aluguel em 6, né? Puta, então beleza, tem um benefício claro, né? Ou o retrofit, né? Ó, você vai conseguir entrar antes, você vai conseguir entrar mais barato, você vai conseguir morar numa região onde não teria mais oportunidade de produtos novos, né? E assim sucessivamente, André. Então, por isso que nesses produtos de menor base comparativa, ouvir o cliente como um dos fatores preponderantes é fundamental. Não, legal, legal. Guilherme, eu queria entrar contigo agora em alguns temas assim de mercado imobiliário atual, de percepções que a gente vê dos nossos leitores, né? Então, assim, eu acho que quem acompanha a construção civil, né, na sua cidade, deve notar assim, que tem três, pelo menos para mim, assim, pelo que eu tenho acompanhado, tem três frentes assim que têm conseguido avançar, né? Que é o Minha Casa Minha Vida, que é, enfim, decorrente de um programa com financiamento subsidiado e tudo mais. Uhum. Empreendimentos de alto padrão e agora os estúdios, né? Assim, todas as grandes cidades estão sofrendo esse boom assim de apartamentos de 20 metros quadrados, às vezes menos, né? E alguns mais assim dentro aí da discussão de urbanismo falam assim, puxa, cadê o empreendimento, vou chamar aqui para classe média, né? Onde está a diversificação, né, no tipo de lançamentos? Tem uma explicação para isso? Tem algumas, eu acho. Não há uma única, né? Primeiro, a gente falou do affordability, então a gente está no momento desabastecido pela classe média e o mercado imobiliário, tal como o Brasil, se polarizou, né? A gente correu pro econômico e correu pro luxo. Muita empresa que não operava no luxo começou a lançar luxo, muita empresa que não operava no econômico começou a lançar econômico e como estratégia também muitos começaram a lançar compactos, né? Sob uma batuta, e é um problema também, Antônio, criam-se alguns dogmas do mercado, né? E não há um entendimento, por vezes, de realidades locais, tendências gerais para tropicalizar para realidades locais. Criou-se, por exemplo, um dogma de que o jovem não quer comprar imóvel. E eu acho que existe esse jovem, o jovem que quer morar alocado, em um estúdio, bem bacana, no Itaim, né? Mas essa não é uma realidade necessariamente que vai estar na Zona Norte de São Paulo, ou na Zona Sul de Porto Alegre, no Recife, ou em Fortaleza, ou no interior do Brasil, né? Quando a gente vai fazer as pesquisas de intenção de compra, hoje a média brasileira está em 48%, tá? Dos entrevistados que declaram querer comprar imóvel nos próximos 2 anos. Quando a gente recorta esse volume para a geração Z, isso vai para 56%. A geração Z é quem mais quer comprar imóvel proporcionalmente no Brasil hoje. E tem um abismo entre querer e conseguir. Porque, para uma boa parcela dessa geração Z, é a geração Z de uma família de classe média baixa, que viu o pai e a mãe sofrendo para pagar um aluguel no dia 5, que conquistou, junto com os pais, a casa própria, né? Como a grande realização da vida. Então, não à toa, vários clientes nossos que operam em faixa 2 falam 70% para quem eu vendi nessa cidade foi para a geração Z. 80%, né? Mas é um dogma que você criou, não é? O jovem não quer comprar imóvel, o jovem quer morar de locação. Vencer na vida para esse jovem é morar em 15 metros locado. Então criam-se dogmas e perpetuam-se modelos de negócio sem um entendimento de realidades locais da quem é teu público. Eu não estou aqui falando que não tem que lançar estúdio, ou que não tenha jovem que vai morar locado, bem locado, antes de casar, criou-se um perfil de produto. O jovem saía de casa para casar direto, né? Com 18, 20 anos antigamente. Hoje o cara sai com 18, vai morar fora, volta, vai casar, se casar com 35. Então cria-se novas linhas de produto. Mas o entendimento de que isso é uma realidade que vai ser equivalente em igual proporção em todas as cidades, em todas as regiões. E aí a oferta se comoditiza, por assim dizer. Aí cria-se o efeito manada, né? E por outro lado, em alguns casos, é a saída para o incorporador manter a roda girando. Vou usar o exemplo de Curitiba de novo. Pô, não tem produção de habitação inteira social. O estúdio tem sido drenado, né? Drena-se muita demanda desse estúdio para a população que queria justamente um imóvel de perfil mais familiar. Vende-se, por exemplo, estúdio, e loca-se estúdio para famílias.
E não só para o jovem solteiro, ou não só para o short stay, ou não só para isso, né? Então, eu acho que o efeito manada no mercado imobiliário, ele se dá em olhar a grama do vizinho, que às vezes está verde, dá certo, em criar-se dogmas, né? Criar-se dogmas, e em também restrições à produção de outros produtos naquele ciclo, atrelado a uma necessidade de fazer a empresa andar. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como elas são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Interessante, interessante. Eu queria dar um zoom aqui e chamar aqui de problematizar, né, essa questão dos estúdios, né? E eu queria assim, te perguntar dois aspectos dos estúdios que eu tenho observado, né? Primeiro é assim um marketing muito agressivo para investidores, né? E pelo menos né, da minha experiência pessoal, inclusive, né? Vejo muitos corretores prometendo retornos de short stay para os compradores que são irreais, né? Então, assim, ganha a incorporadora, ganha o corretor, mas não necessariamente ganha o comprador, né? O suposto investidor, ou mesmo a cidade, né? Porque a gente está construindo aí um produto que não, né, ele acaba não tendo o uso que deveria ter. Segundo, e aí o outro lado disso, né? É a percepção da população em geral. Eu imagino que justamente pelo marketing ser muito forte para investidores, de que todos os estúdios são para short stay, né? Assim, a gente está construindo aí, sei lá, milhares de unidades, principalmente nas grandes cidades, né? E tudo isso vai ser absorvido por Airbnb, por short stay, né? O que os dados estão falando aí sobre os fenômenos estúdios, né? E como que a gente pode separar assim um pouco a narrativa da realidade? Legal. Antônio, o primeiro ponto, assim, né? Os estúdios e os produtos compactos tiveram e têm um papel importante, pensando nessa ideia de investimento, de democratizar um pouco o investimento imobiliário, tal como os fundos imobiliários também, por outro lado, do mercado de capitais. Então, pessoas que não conseguiam colocar dinheiro em tijolo começaram a conseguir, porque naturalmente tem um ticket mais acessível, o fluxo de pagamento na planta, né, que é justamente o discurso do corretor lá, né, uma entrada baixa, uma parcelinha pequena, vai ser entregue, você vai pegar um financiamento, o que você vai ganhar no Airbnb vai pagar o financiamento. Né? Então, acho que teve um papel importante, e tem um papel importante nessa democratização do investimento imobiliário. Tal como o fundo imobiliário também, que um cara com R$100 aí pode colocar dinheiro no fundo imobiliário. E sim, tem muita demanda por short stay, né? Eu acho que as grandes cidades têm uma demanda importante de short stay. A questão é que, no efeito manada, lançou-se muito estúdio em regiões que não tinham vocação para estúdio. Ou lançou-se estúdios e tivemos super oferta de estúdio porque todo mundo correu para isso, porque juro estava baixo, o mercado foi acessado por um núcleo de investidores que não acessavam o mercado imobiliário, tanto nesse processo de democratização, tanto também pelo processo ao longo da pandemia de juro muito baixo, onde o rentismo deixou de ser um bom negócio, deixar o dinheiro parado, e muita gente alocou em tijolo, né? Porque a demanda por moradia aumentou né? Aumentou bastante. Então a gente tem uma conjunção de fatores que fez esse fenômeno do estúdio explodir. Alguns, se for para o São Paulo, você sabe melhor do que eu e poderia falar com propriedade aqui todo sobre como o plano diretor de São Paulo também induziu isso e como outros planos diretores tendem a induzir isso, né? Mas eu acho que assim, a gente tem uma visão míope de que o estúdio é só short stay, né? E a gente tem uma diferença importante quando a gente fala de estúdio, do estúdio para um dormitório, né?
Eu acho que um dormitório, ele você pegar um 35 metros, 34, 30, né? É diferente do 17, 18, do 20, do short stay, né? Então, a gente tem que separar bem essas questões, né? Mas é inequívoco falar que eu acho que hoje não há um problema de venda, até então, pelo que a gente vê. Então, os produtos em estúdios, eles... isso estou falando a nível mercado. Significa dizer que não há problema de produto, estúdio num bairro X ou numa rua Y, ou de uma empresa Z. Né? Não há problema de mercado na venda de estúdios, mas também é inequívoco pensar que a gente tem que acompanhar de perto o problema de ocupação desses estúdios. Se a gente pegar os dados de AirDNA, né, da plataforma lá do Airbnb, a gente vê em várias cidades, grandes mercados que lançaram muitos estúdios, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, o Rio de Janeiro começou a lançar agora, porque teve uma mudança de plano diretor importante, Goiânia começou a passar por um boom de estúdio agora, BH começou agora, né? Floripa está lançando muito. A gente vê em algumas regiões, a gente vê um processo de ou manutenção da diária média, com uma queda na taxa de ocupação, ou uma manutenção na taxa de ocupação com uma queda na diária média. Então, inevitavelmente, vai dar uma queda na Heavy Park, que é a relação de remuneração dia entre um e outro. Né? Então, eu acho que sim, o discurso do investimento, daquele investimento de que você vai ter retornos de 1,5, de 2, etc, 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 ele tende a ficar mais complicado a manutenção desse discurso daqui para frente. Ao mesmo tempo, Antônio, 80% de quem se declara investidor no Brasil hoje se declara que é um investidor que quer alocar, quer ter uma proteção patrimonial, uma ampliação do seu patrimônio. O investidor imobiliário brasileiro não é especulativo. Esse é um dos grandes fatores que sustentam a perenidade do nosso mercado. Não há uma, abre aspas, como é um termo que eu não gosto, mas a mídia usa bastante, alguns entes usam bastante, que a especulação imobiliária no Brasil é muito baixa se comparado a outros países. Né? Se a gente for fazer a relação de compras para investimento sobre compras para uso, e dentro das compras de investimento, quem quer investir para flipar o imóvel, na linguagem do plantão, para comprar barato e vender caro depois, é uma ou duas vendas a cada 100. Sim, as pessoas querem comprar para alugar para alguém, para dar uso àquele imóvel, né? Aí agora o grande problema é justamente o quanto a reforma tributária vai impactar, o quanto as restrições de uso Airbnb, que várias cidades estão tentando impor, também vão impactar. Então acho que a gente tem um momento de peneira aí, né? Os bons estúdios, bem localizados, um na frente da universidade para estudante, ou do lado do hospital para demanda de saúde, ou no meio do centro, ou muito próximo ao bairro bom da cidade, que vai pegar um turismo de negócios, ou numa Florianópolis, lá no Campeche, que vai pegar um turismo de lazer, ou as boas acho que vão prevalecer. O que eu acho que a gente lançou muito estúdio onde não podia lançar o preço que não fecha a conta na remuneração do investidor. Entendi. Não, boa reflexão. Para a gente fazer investigações mais profundas aqui sobre essa história do estúdio. Outra discussão frequente aqui em relação à construção e a revisão de planos diretores, né, tem muito a ver com essa discussão sobre demografia, né? Tu falou assim, Porto Alegre, no último censo, né, perdeu população e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente teve uma revisão de plano diretor que permitiu aumento dos potenciais construtivos dos terrenos, né? E aí teve uma parcela relevante da população que questionou isso, né? Bom, por que a gente precisa continuar construindo se a população está caindo? Porque na cabeça de muita gente, é só colocar as pessoas dentro dos imóveis que já existem, digamos assim, né? Qual que é a reflexão sobre isso de quem trabalha no mercado imobiliário, né? Porque assim, pelo menos que eu ouço é que tem mudanças de perfil das famílias, né? De qualidade do estoque. Não sei se tu pode comentar um pouco sobre isso. Não, legal. Vou pegar o caso de São Paulo, por exemplo, né? São Paulo é uma cidade que cresce ainda, mas é uma cidade que há 10 anos começou a produzir a contento HS. Não vou entrar no mérito aqui do desvirtuamento que houve, etc. Né? Vamos pegar... Okay? A gente trouxe a população de menor renda para dentro da cidade. Por que isso não pode ocorrer em Porto Alegre ou em Salvador? Né? Então, as cidades eles deixaram de crescer por justamente uma baixa produção imobiliária
Sim, a região dentro do segmento metropolitana econômico. continua crescendo, né? De Porto Alegre, pelo Exato. menos. Exato, né? Então o cara foi para Cachoeirinha, o cara foi para Canoas, o cara foi para Eldorado, o cara foi para Guaíba, o cara foi para, né? Para Gravataí, enfim. Será que foi porque quis? Né? Acho que muitos tiveram. Pegar o médio e alta renda, criou-se produtos horizontais, por exemplo, para além de Porto Alegre, mas em alguns casos a pessoa se afastou porque houve quase que não planejado, né? Um processo, em alguns casos, de gentrificação em alguns eixos. Isso tinha ocorrido em São Paulo. Então, a gente traz de novo a população para dentro da cidade. Tem cidade gerando densidade, né? Então, a produção imobiliária nas áreas densas, elas são lesam menos, inclusive, o nosso ambiente do que a própria expansão urbana, né? A gente já tem equipamento público, a gente já tem modal público, a gente, né? E eu ouvi até de uma pessoa que pensa também em cidades, né? Falou assim, né? Tem uma reportagem há pouco sobre estúdios, eu estava falando e falei sobre o caso de Curitiba e tal. Puta, mas às vezes a população não calcula o quanto ela está gastando em tempo para se afastar das regiões centrais, ou do eixo da onde o filho estuda, ou da onde ela trabalha, essencialmente, para morar mais longe por ter um custo de moradia mais baixo. Puta, mas eu acho que a questão não é quando a população não pensa qual o custo, mas quando ela não pode estar ali. Quando pensar nesse custo não é uma escolha, mas é uma necessidade. Eu não consigo preconceber uma pessoa que fala, não, acho que é melhor eu enfrentar 3 horas de ônibus, ou, puta, melhor não enfrentar 3 horas de ônibus, né? Eu vou gastar R$ 20 hoje em passagem, se eu poderia gastar 5 e economizar 15 e morar aqui perto. Fazer essa conta é uma coisa, agora se dá o deleite de poder fazer essa conta é outra. Na minha leitura, essa pessoa se afasta porque não tem produção. E eu acho que isso é um dos motivos, Antônio, do que a gente viu no último censo da perda populacional em algumas grandes cidades. Outros, naturalmente, está ligado justamente à própria mudança das configurações das famílias, né, do envelhecimento da população, da diminuição da taxa de fecundidade, e de outros fatores demográficos que vão nortear, e o mercado imobiliário sim tem que estar muito atento a isso nos próximos ciclos, né? Porque o envelhecimento populacional está aí, mas eu acho que em alguns casos, São Paulo foi isso, a gente trouxe de novo. Se a gente pegar, por exemplo, a produção no ABC, a produção em Guarulhos, em Mauá, em Diadema, de habitação econômica, ela caiu. Por quê? Porque São Paulo voltou a lançar dentro de São Paulo. Então o cara consegue na Barra Funda, na Moca, na Vila Prudente, na Vila Buarque, na Consolação. Tá ali dentro hoje, né? Uhum. Tá em 34 metros. Tá em 34 metros, mas é melhor estar em 34 metros na Barra Funda ou tá numa encosta da Billings, né? Então, acho que pode ser uma das explicações, não estou cravando na pedra, desse readensamento, vamos dizer assim, das grandes cidades, porque a população foi expurgada por falta de opção. Não, legal. Guilherme, vários assuntos que eu gostaria de cobrir ainda, mas estamos chegando ao fim do nosso tempo. E acho que seria legal a gente fechar aqui o papo com um comentário sobre a situação do mercado imobiliário no país, né? A gente tem aí juros muito altos, né? Um dos juros mais altos do mundo por algum tempo já, e a previsão é que se mantenham assim por algum tempo ainda. Como que isso tem afetado, né, como que o custo do financiamento tem afetado o mercado imobiliário e que tipo de... a gente comentou aí um pouco, né, sobre o efeito manada desses últimos produtos, né, o que foi tendência, digamos assim, nos últimos 5 anos, né? Como que tu vê isso né, evoluindo nos próximos 5 anos? Legal, eu acho que assim, o mercado imobiliário viveu nos últimos 5, por assim dizer, os melhores anos da sua história, né? E não dá para a gente olhar o mercado imobiliário na cauda curta, né? Você tem que olhar um ciclo longo. Então, se a gente olhar o momento agora, é um momento de inflexão da curva, sobretudo de lançamento, e quando há menos lançamento, há menos venda um tempo depois, né? Falta insumo para venda. Mas vamos falar assim, diagnóstico do mercado imobiliário. Hoje a gente tem 50% do Brasil concentrado em Minha Casa Minha Vida, que tem uma velocidade muito forte. A gente tem super ofertas localizadas em alguns produtos, o escoamento de oferta é um pouco mais moroso em algumas regiões para alguns nichos,
o produto super luxo em tal cidade. Está com escoamento mais lá de 20 meses. Tal. Mas se passar uma régua no Brasil, o escoamento da oferta no Brasil estaria em 10, 11 meses. Então, se ninguém lançar nada no Brasil, pela velocidade de vendas que a gente teve no último trimestre agora, no primeiro trimestre de 2026, o estoque do Brasil, residencial novo, vertical, seria escoado em menos de um ano. Então, a gente está, assim, com os pés muito firmes. Mas a gente, às vezes, vê no cafezinho do evento, ou conversando com o incorporador, um certo grau de frustração se comparado a 25, se comparado a 24, se comparado a 23, que foram os melhores anos. Então, eu estou me comparando ao momento de pico. A gente estava num platô aqui, tivemos um pico e estamos num platô muito superior ao que estava antes desse pico. Então, o mercado imobiliário cresceu nos últimos anos. A gente tem fôlego para crescer. Veja, nenhum país no mundo onde se estourou uma bolha imobiliária, no mundo, isso só para descredenciar toda e qualquer chance de bolha no Brasil, essa relação de crédito imobiliário PIB era inferior a 50%. A gente não tem uma relação de 12% no Brasil hoje. O Chile tem uma relação que é quase o dobro nosso, mais do que o dobro nosso. Então, assim, a gente pode expandir crédito com segurança para fomentar o segmento imobiliário. Aí a dificuldade nossa, diferente de outros países também, é a nossa taxa real de juros, né? Então, a gente tem um juros real muito elevado hoje que desbalanceia, sobretudo, aquilo que eu falei aqui ao longo do nosso papo, do que a população quer, do que a gente consegue entregar. Esses juros caindo, ele beneficia sobretudo a classe média, que há uma maior equalização do que a gente consegue entregar, pelo que a classe média consegue comprar, os 50 metros, os 60 metros. Não à toa, houve também uma expansão com faixa 4 agora até 600 mil, para poder tentar mitigar um pouco esse desabastecimento. Então, o diagnóstico, assim, ele é positivo, Antônio, é natural que se a gente comparar ao último ano, ao último biênio, pode ser que alguém se frustre, mas os indicadores macro do nosso mercado residencial, sobretudo que é o maior mercado brasileiro, são positivos, né? Muito por conta da Casa Minha Vida, e tem desafios aí, naturalmente, de custo de crédito, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Eu peguei um financiamento lá em 2021 a 6,8 ao ano, né? Isso dobrou, né? Eu pagaria a conta de padaria o dobro do que eu pago hoje, né? Para o mesmo imóvel. Então, este é o grande problema, o desbalanceamento do que a população consegue comprar. E agora, para os próximos ciclos, a gente acha que nós estamos passando por um cenário de, em algumas praças que lançaram muito arrefecimento de lançamentos, mas manutenção de vendas. Então, a gente está passando, nesse momento, por um enxugamento do estoque do Brasil. Muito diferente do que a gente viu há 10 anos na crise, lá atrás. Hoje, menos de 10% dos imóveis do Brasil, a venda direto do incorporador está pronto. Lá em 2016, a gente chegou para algumas regiões, ia para o DF, por exemplo, Águas Claras, né, mais de 50% estava pronto. Então, assim, a gente não tem motivos para se preocupar tanto quanto nos preocupávamos lá atrás. Mas é natural que a gente tenha um ano menos óbvio, onde não é todo o produto que está vendendo, toda a prumada que está vendendo, toda a planta que está vendendo, todo o segmento que está vendendo. A gente tem que ser cada vez mais assertivo para achar uma demanda latente. Não, legal. Muito bom te ouvir, Guilherme. Aprendi muito na nossa conversa de hoje e queria deixar esses últimos minutos para as suas considerações finais, né? Se tem alguma pergunta que eu não te fiz, né? Que eu gostaria de comentar aí para os ouvintes do Calço Planejado e novamente te agradecer pela tua disponibilidade e participação. Antônio, só agradecer também o papo, sempre bom falar contigo, sempre bom estar aqui e continuar acompanhando o Calço Planejado. Eu acho que a iniciativa ela é muito válida, a gente tem que dar banho essa missão também de quase com um processo catequético, né, do nosso setor. A gente tem que municiar o nosso setor, as cabeças pensantes de cidade, de mercado, a caminharem juntos aí para o bem social de todos. Iniciativas como a de vocês seguramente estão municiando muito e amadurecendo muito essa percepção que a gente também tem de sempre municiar o setor imobiliário, a sociedade como um todo, para que a gente possa produzir sempre habitação condizente à expectativa da população, que eu acho que, de certo modo, a gente tem sido, como mercado, exitoso nos últimos anos, né? Então, a gente vive um bom momento no mercado imobiliário, a gente tem desafios consideráveis, mas eu acho que as perspectivas dos próximos meses e anos, elas são favoráveis para a produção de habitação de interesse social,
E o mercado de luxo passa por esse momento, por um momento de readequação de oferta, né? E é uma demanda que naturalmente é menos retroalimentada, de uma forma menos célere do que os demais aspectos. Por outro lado, também, só com uma provocação futura, a gente tem que começar a pensar, e o nosso país de rentismo, de juro alto, é mais complicado pensar nisso, mas a gente tem que começar a pensar em ganhar musculatura de multifamily, né, que eu acho que é uma solução habitacional que vai ser cada vez mais presente nas grandes cidades. Então, como provocação, eu acho que a gente tem que começar a debater cada vez mais profundamente como viabilizar produtos de multifamily, de locação residencial, para a gente suprir as necessidades de habitação do país. Maravilha, Guilherme. Obrigado mesmo, e espero que a gente possa manter o contato, né, para aprender mais com a inteligência de mercado de vocês. Valeu. Valeu, um grande abraço a todos aí. Nesse episódio conversamos com Guilherme Werner. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 0 Arquitetos, um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. Projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura.